Bom, então, tudo certo? Estamos aqui em 11 pessoas. Bom dia a todos. Hoje nós recebemos a pesquisadora Emanuela Gava Cassiatori, né, a Manu, né, pelos carinhosamente chamada de Manu. É uma honra te receber aqui, né, é uma pesquisadora de grande impacto, né, na sua área de pesquisa. E de pronto, ela aceitou ela recebeu o nosso convite aqui para compartilhar um pouco das suas pesquisas e das suas vivências, né? E fez um esforço, né? Porque ela teve que acordar de madrugada para poder participar aqui. E agradecemos, então, desde já, a disponibilidade em compartilhar aí suas reflexões conosco aqui nesse espaço, tá? Bom, a Emanuela, ela é dona de um currículo sólido, né, já pautado em pesquisas densas, relacionadas aí aos direitos humanos, constitucionalismo crítico, desde o giro descolonial na América Latina. Então, aqui só um pouquinho, me permitam ler sobre o currículo da Manu, para contextualizar aqui, né? A Emanuela é mestranda em Direitos Humanos na Universidade Autônoma de São Luís Potosí, no México. É pós-graduanda em Direito Tributário, na Damásio Educacional, graduada em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc. É pesquisadora do Grupo de Trabalho Crítica Jurídica e Conflitos Sociopolíticos, da CLACSO, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. É pesquisadora do Grupo Pensamento Jurídico Crítico Latino-Americano, na linha de Direitos Humanos, Constitucionalismo Crítico e Processos Constituintes na América Latina, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc. E também, né, colaboradora voluntária na Defensoria Pública da União. Além disso, não se esgota por aí, a Manu, ela é escritora, né, ela é autora da obra Pluralismo Jurídico no Processo Constituinte Boliviano, publicado em 2019 pela editora Lumen Juris, né, junto com Lucas Fagundes e Agatha Patrício, além de publicar, né, artigos, né, capítulos de livros, no Brasil e em outros países da América Latina. E poesia também, que eu sei. Sim. E a Manu também é palestrante, né? Recentemente ela proferiu uma fala no 2º Seminário Nacional e 1º Internacional sobre Economia, Política e Dependência, em homenagem aos 80 anos de Vânia Bambirra. E, de uma forma sintética, seria isso, né? Então, feitas as apresentações, Manu, o objetivo aqui é discutir, né, para além das questões mais formais, né, uma conversa, um diálogo mesmo, questões aí que perpassam a sociabilidade humana, tá? Então, aqui é como se fosse a nossa ágora virtual, tá? Então, sinta-se à vontade aí para realizar a tua fala, da maneira que tu quiser, o espaço é teu. Muito obrigada, Camila, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todas e todas que nos acompanham no dia de hoje, fiquei muito feliz com o convite. O que eu preparei, o que eu propus para a gente conversar um pouquinho aqui hoje é sobre o tema da dependência, né? Coloquei, assim, um tema um pouco mais aberto para que a gente possa ir sentindo a discussão e, enfim, ir desdobrando, né, sobre a dependência na América Latina e no Brasil, assim, cenários e perspectivas, né, o que a gente tem hoje. E compreender a dependência, eu acho que é um dado muito importante para a gente poder compreender e atuar sobre a nossa realidade, né? Enquanto país latino-americano, enquanto país periférico, enquanto país subdesenvolvido. E eu acho que é muito importante a gente se localizar contextualmente, né, historicamente, onde surge em si a elaboração teórica e política da teoria da dependência, porque eu trabalho com a vertente da teoria marxista da dependência, né? Já eu vou explicar um pouquinho quais são as vertentes existentes, quais são as diferenças entre si, por que eu opto, né, como uma escolha política, por seguir a vertente marxista. O contexto da Segunda Guerra Mundial, ele é muito interessante, ele é muito importante, e ele é muito estratégico para a gente entender a formação geopolítica mundial e a estruturação, enfim, do capitalismo como a gente consegue hoje, como a gente o conhece hoje, né? Estados Unidos, ele realmente foi o país que saiu vitorioso da guerra,
né? Ele saiu vitorioso da guerra porque, em primeiro lugar, a guerra não foi em seu território, ele não teve suas forças produtivas destruídas, muito pelo contrário, né? Sua economia se tornou muito pujante no cenário da Segunda Guerra pela produção de armamento, né? Pela produção de manutenção bélica para a guerra. Então, esse também é um dado bastante interessante para a gente entender como é que os Estados Unidos se torna a potência hegemônica, né, do bloco capitalista nesse momento histórico, e é justamente através da guerra, né? Talvez não seja tão à toa que depois disso esse país passe a se dedicar a seguir fazendo guerras, porque realmente foi a partir disso que seus processos produtivos se nutrem de forma bastante exponencial. E é a partir desse contexto da Segunda Guerra, então, que os Estados Unidos passam a ter as condições econômicas para monopolizar, né, o bloco capitalista por meio da integração monopólica. E nesse contexto aí de Segunda Guerra, a gente tinha, enfim, uma ideia ainda de um mundo mais bipolar, depois o contexto, enfim, da Guerra Fria e tal. Mas acho que a Segunda Guerra também é um contexto, é um dado histórico muito relevante para a gente entender como se estrutura geopoliticamente as amarras, né, no sistema capitalista mundial. E também porque é a partir da Segunda Guerra que um discurso de desenvolvimento ele passa a tomar mais forma, né? A partir de, enfim, uma narrativa, inclusive, do presidente dos Estados Unidos na época. E aí a gente tem nesse contexto, né, o Acordo de Bretton Woods em 1944, e a partir desse Acordo de Bretton Woods é que a gente tem a criação, né, de organismos financeiros internacionais muito importantes, que é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, nesse discurso, né, de ajudar as economias no pós-guerra, enfim, uma perspectiva já um pouco mais internacionalista, um pouco, acho que a partir desses processos que a gente começa a ter de uma forma meio incipiente, assim, processos que depois resultariam no processo de globalização que a gente tem, né? Então, a partir desse momento, dominavam nas teorias sociais, na teoria das ciências sociais, a chamada teoria do desenvolvimento, que ela explicava o atraso dos países subdesenvolvidos por uma ausência de modernização ou por um simples atraso, né, que poderia ser superado mediante processos de industrialização, mediante processos de industrialização e modernização. Então, o subdesenvolvimento, nesse momento histórico, ele era visto como um dado menor, como algo oposto, como uma etapa prévia do desenvolvimento capitalista, como algo, enfim, digamos, um capitalismo imaturo, né? Algo que ainda não estava lá. Só que aí, né, a partir da década de 30, 40, enfim, a gente começa a ter incipientes processos de industrialização na América Latina, sobretudo por meio da chamada industrialização substitutiva de importação, né, que é quando os países latino-americanos começam de uma forma incipiente, né, a produzir bens industriais que antes importavam. Isso também é afetado pela Segunda Guerra, né, que alguns países sofreram com a guerra e não tiveram mais tantas condições assim de produzir industrialmente, enfim. E a partir dessas experiências de industrialização, se verificou que as condições concretas de vida na América Latina não necessariamente melhoraram. Em alguns casos, até se poderia dizer que houve uma piora, né, porque foram processos industriais levados a cabo por uma burguesia nacional, cujos interesses não estavam necessariamente relacionados com os interesses da população, né? Então, não foi uma industrialização que visou satisfazer os interesses da população em geral, mas sim, enfim, né, se enriquecer de alguma forma. Mas nesse momento histórico, a gente ainda tinha burguesias nacionais que tinham em algum nível algum projeto de desenvolvimento para os nossos países, que eu acho que isso também é um dado importante, né? Ainda talvez era uma burguesia um pouco com uma aspiração um pouco mais transformadora do que a gente tem hoje, que está num cenário mais completamente omisso ao capital transnacional e ao capital financeiro, sobretudo.
Mas a partir dessa constatação, né, de que os processos de modernização que começaram a se dar nas ex-colônias não necessariamente significaram, né, em desenvolvimento, aí surge como uma contraproposta à teoria do desenvolvimento, as teorias da dependência, né? A sua formulação ela passa a ser, sobretudo a partir da década de 60, né, constatando enfim, digamos, essa contraditoriedade, né? E então se passa a entender que, na verdade, o atraso dos países subdesenvolvidos ele se dá por uma relação de dependência com os centros hegemônicos, né, do poder capitalista mundial, numa ideia de que as nossas dinâmicas internas são pautadas e são influenciadas muito fortemente pelos fatores externos. Mas aqui eu acho importante fazer uma diferenciação, porque a gente tem duas vertentes muito fortes da teoria da dependência, que elas são bastante diferentes entre si, né? A gente tem a TMD, que é a teoria marxista da dependência, e a gente tem a teoria da dependência de inspiração weberiana, desenvolvimentista, cuja formulação remonta à CEPAL, né? A Comissão Econômica para a América Latina. Enfim, essa vertente weberiana ela é a mais conhecida no Brasil, inclusive porque a gente teve, né, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, no seu momento de sociólogo, como uma formulação teórica bastante voltada a isso, mas eu considero, em alguns pontos, bastante problemática essa abordagem weberiana da dependência. O Fernando Henrique Cardoso ele chegou a desenvolver, né, a categoria do desenvolvimento dependente associado, considerando, então, que a dependência não seria necessariamente em si um entrave ao desenvolvimento, desde que a gente estivesse associado estrategicamente às potências mundiais corretas, digamos. Então, eu acho, enfim, acho meio estranho essa formulação, né? Você vê a dependência como um problema, mas de repente não tanto. Né? E essa vertente, né, naturalmente, ela é uma inspiração mais reformista, ela entende que por meio de um processo nacional de desenvolvimento seria possível, então, superar a dependência mediante processos de industrialização, etc. Como eu falei, ela tem politicamente, ela é mais desenvolvimentista, enquanto a TMD, né, a Teoria Marxista da Dependência, que infelizmente ela não é tão conhecida no Brasil quanto deveria, né? Apesar da maioria ou dos seus formuladores principais serem brasileiros, né? Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, foi Mauro Marini, que por desgraça, né, da ditadura militar tiveram que se exilar do Brasil, e muito da sua produção teórica foi no Chile, no CESO, né, no Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile. Depois, em 73, com o golpe, né, de Pinochet, vieram para o México, onde também tiveram uma atuação bastante relevante aqui na UNAM. Então, apesar de serem brasileiros, devido a esse contexto, né, das ditaduras latino-americanas, a maioria das suas obras foi produzida em espanhol, algumas apenas agora que estão sendo traduzidas ao português, e agora que eu acho que está se recuperando o legado, né, político e teórico desses pensadores brasileiros a partir da realidade brasileira. E essa TMD ela é uma teoria política, né, uma teoria com um afã revolucionário, ela é uma teoria de inspiração socialista, né, e ela pensa a dependência como um fenômeno estrutural, né, e como um fenômeno intrínseco ao capitalismo. E, bom, é a partir dessa vertente que eu trabalho, porque eu acredito que, como ela vai mais à raiz da questão, ela realmente tem um potencial muito mais transformador, né? E quando eu digo que essa vertente, ela considera o subdesenvolvimento como algo intrínseco ao capitalismo, né? Significa que se entende que que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, eles são duas caras da mesma moeda, que é o desenvolvimento do capitalismo mundial. Não entendendo mais o subdesenvolvimento como uma etapa prévia, como uma forma imatura de capitalismo, senão como justamente a forma que o capitalismo adota, né, nas dinâmicas
de uma sociedade periférica e dependente, como é o caso da sociedade latino-americana. Então, essa virada de chavinha, acho que ela é muito importante para a gente se entender, né, geopoliticamente, a partir de onde a gente fala, e nos ajuda a superar talvez ilusões bonitas de que, sei lá, se a gente se industrializar, a gente vai sair desse lugar, porque infelizmente dentro da forma que o capitalismo está estruturado hoje, né, ainda que a gente se industrialize, essa industrialização seria também de forma dependente, como é o caso que o México vive hoje, né, se poderia dizer. Então, o que a teoria da dependência busca, né, mais do que nada, é entender qual é o lugar que a América Latina ocupa dentro da geopolítica mundial. Né? A teoria da dependência é uma teoria latino-americana, né? Ela foi pensada a partir da realidade latino-americana, ainda que a gente tenha outros lugares, África, enfim, que também são lugares dependentes e periféricos. Acho importante pontuar que a teoria da dependência ela se propõe a pensar especificamente o caso da América Latina, né? Entendendo que, ainda que sejam nações, continentes, enfim, dependentes, obedecem a dinâmicas específicas e que precisam ser estudadas de maneira, enfim, né, de maneira concreta, sem pretensão de universalidade. Eu acredito que, nesse contexto que a gente está agora, em alguma medida tem se retomado esse debate mais estrutural sobre a dependência e sobre o imperialismo. Algo que, isso já é uma avaliação pessoal, né? Ficou um pouco esquecida, ficou um pouco deixada de lado no ciclo que a gente viveu dos governos progressistas na América Latina. Eu acho que houve um momento histórico, né? Depois das ditaduras que a gente teve no Cone Sul, né? Os períodos de redemocratização, que a gente realmente estava muito esperançoso, que a gente realmente achou que agora era a nossa vez e que, enfim, a gente ia realmente, enfim, se posicionar de maneira muito mais enfática no cenário geopolítico mundial, o Brasil disputando uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, BRICS, esse discurso de cooperação sul e sul, que obviamente é muito importante, né? Mas eu acho que fez, em algum sentido, a esquerda latino-americana, a esquerda brasileira perder da centralidade da discussão o imperialismo e a dependência. E eu acho que isso é algo que a gente não pode perder de vista, né? Se a gente parte da consideração de que esses fenômenos são estruturais, de que, por exemplo, não existe capitalismo sem imperialismo, de que não existe capitalismo sem independência, não é porque a gente tem um governo um pouco mais progressista, não é porque a gente tem efetivas melhorias nas condições de vida da população, que realmente aconteceu, né, que essas dinâmicas se rompem. Em algum sentido, pode ser que até se aprofundem, né? Eu digo isso também falando um pouco aqui, que depois eu posso entrar um pouco mais em detalhes, sobre a categoria do subimperialismo, né, que é uma categoria proposta por Rui Mauro Marini, dentro da teoria da dependência, que ele vai assinalar que durante o período da ditadura o Brasil ele exerceu, né, enfim, ele fala que o Brasil exerceu, e fala isso analisando especificamente dentro do período do governo da ditadura militar, um papel de subimperialista, né, e acho que é importante pontuar que o subimperialismo não significa um imperialismo menor. Ainda assim, é um país subordinado, ainda assim obedece às dinâmicas do imperialismo, né, estadunidense, mas seriam aquelas economias que têm um desenvolvimento maior das suas forças produtivas e conseguem se destacar nesse cenário regional. E aí, uma das características que é central para entender, né, esse subimperialismo é a ideia de cooperação antagônica com a potência hegemônica, né, no caso, num sentido político, uma cooperação hegemônica, nesse caso específico, com os Estados Unidos, que seria, bom, basicamente a gente está de acordo com tudo, mas vez ou outra a gente dá uma discordada para dar uma polemizada, mas em linhas gerais, né, a gente está de acordo com o que diz a potência. E nesse sentido, o Brasil ele teria ocupado também um espaço muito, muito importante
como, enfim, o maior país latino-americano, para impedir ou, de alguma maneira, barrar, né, o avanço do comunismo, o avanço na América Latina, e também muito motivado pela Revolução Cubana e tal, enfim. E aí se volta esse debate, né, se o Brasil ele ainda poderia ser considerado um país subimperialista, se essa categoria ela ainda tem uma validade explicativa atualmente na nossa realidade. E eu acho que são reflexões muito importantes, muito interessantes, né? O mundo de 2020 ele não é o mesmo de 1960, ele não é, né, não é o mesmo quando os pensadores, digamos, da primeira geração da TMD pensaram o mundo, né? E isso impõe a gente repensar contextualmente as categorias, o que não significa que essas contribuições não sejam mais valiosas ou que já tenham sido ultrapassadas, né? Que é algo que eu já ouvi algumas vezes. Não, a teoria da dependência já ficou para trás, já foi superado, isso já foi teoricamente, inclusive, rebatido. Eu acho que não, talvez acho que seja ainda mais importante a gente debater a dependência no contexto atual do que quando foi formulado a partir da década de 60, mas eu acho que ela impõe sim, né, a gente olhar a realidade. Como a Camila falou no início, recentemente eu participei, né, como palestrante também como organizadora desse segundo Seminário Nacional e primeiro Internacional Economia, Política e Dependência, que foi um evento que organizamos em homenagem aos 80 anos de Vânia Bambirra, né, que cumpriria 80 anos este ano se ainda estivesse viva. E a gente teve mesas muito interessantes e pensadores, enfim, está tudo disponível no YouTube, inclusive, posso depois estar disponibilizando os links, porque realmente foram 2 semanas intensas, assim, de mesas e debates muito frutíferos sobre os temas. E na mesa de abertura, a Carla Ferreira, ela fez uma fala que eu acho que foi muito cirúrgica, né? Que ela diz que é falso que a TMD está ultrapassada, né? Ela diz que ela é temporal não no sentido de que seus pressupostos tenham validade universal e aplicada a qualquer contexto, mas ela é temporal porque ela é uma teoria revolucionária, né? Mais que uma teoria, ela é um projeto que visa uma revolução socialista, né? E isso implica, então, em compreender as dinâmicas do capitalismo na periferia, né, e compreendendo cada contexto e cada momento histórico a partir de suas especificidades, que tem que ser, enfim, considerado, e que é, por excelência, o que propõe o materialismo histórico, né? E eu acho que existem alguns dados, ou, enfim, alguns fatos novos, né, que levam a gente, talvez, repensar e buscar entender de que maneira impactam as relações de dependência, ou a maneira que o capitalismo se estrutura, né, diferencialmente do contexto onde foi formulado originalmente para o contexto que a gente vive agora. E a gente poderia, por exemplo, né, falar sobre os fenômenos de globalização, né, que é algo que estava apenas começando lá na década de 80, hoje a gente tem, enfim, um mundo muito mais interconectado, talvez não vou aqui dizer simplesmente se isso é bom ou se é mal, acho que o debate ele é muito mais complexo, né, dá muito mais pano para manga do que simplesmente dizer, não, é preto no branco, né, Estados Unidos, como eu falei por muito tempo, bom, os Estados Unidos ele se constituiu como a nação hegemônica, né, do eixo capitalista, e depois da dissolução da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, né, do fim desse mundo bipolar, ele finalmente se constituiu, então, como uma nação realmente hegemônica mundialmente, né, inclusive com essas narrativas de o capitalismo como o fim da história, de é isso mesmo, estamos aí, não tem mais o que fazer, né? E aí a gente tem hoje, por exemplo, o fenômeno da China, que não sei se necessariamente nos fornece uma alternativa a esse modo capitalista, né? Eu acho que os processos da China eles são muito mais voltados ao desenvolvimento interno, né? Desenvolvimento interno do processo chinês, mas acho que isso chacoalha a geopolítica mundial de maneira bastante importante, né? Ameaça, sim,
a hegemonia, ao menos econômica, da estadunidense. Acho que seria meio balela falar que China é imperialista, acho que não vai bem por aí, porque o imperialismo ele não se constitui apenas de um poder econômico, acho que isso seria uma certa incompreensão do fenômeno, né? Também tem a questão política, a questão militar, a questão cultural, né? Tudo isso que compõe, enfim, o imperialismo. Eu acho que nesse sentido talvez seria muito prematuro dizer que China seria imperialista, né? Tem o Cláudio Katz, um argentino que é também teórico da dependência, ele diz que não dá para dizer que China é império, mas também não dá mais para dizer que é periferia. Né? Ele vai dizer que considera como um império em formação. A gente ainda não sabe como vai se desdobrar isso, a gente ainda não sabe exatamente, né, o que vai significar essa disputa, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, mas eu acho que é um fato novo que impõe a gente, enfim, né, pensar o que significa, né? A gente também tem, nesse novo contexto, enfim, a crise do chamado estado de bem-estar social, né? Consenso de Washington, aplicação de políticas neoliberais, inicialmente em América Latina e depois de maneira mais importada para o resto do mundo, diminuição fática, né, do poder dos estados nacionais, em contraposição à ascensão de outros organismos financeiros internacionais que passam a ser cada vez mais poderosos nesse contexto, né? Fenômenos de desregulamentação normativa e tal, que eu acho que também impõe, são outros desafios que impõem a gente pensar a dependência. A gente tem a crise da dívida, né, dos países latino-americanos, que, enfim, a maioria, como o caso do Brasil, né, a gente não tem uma auditoria, a gente não sabe nem exatamente o que é que deve, para quem deve, se realmente deve, se já prescreveu. Enfim, a gente segue pagando coisas que não sabe exatamente nem para quê, né, e que mantém a gente muito preso nessa lógica, amarrado ao sistema financeiro, e aí a gente enfrenta essa correlação de forças, né? A gente sempre fala sobre políticas de ajuste fiscal, que o Estado está em crise, tem que recortar direito social, tem que recortar isso, mas daí a gente nunca discute a dívida pública, o quanto a gente paga, né, em juros para os bancos, enfim. Mas eu acho que esse também é um fenômeno não à toa, né? Eu acho que a crise da dívida ela realmente é algo estratégico para o capitalismo, né? Para o capitalismo nos manter reféns, né? Inclusive, não só a crise dos países, mas o endividamento como um fenômeno também das pessoas, né? Tem um livro do Maurício, acho que é Maurício, o italiano Maurizio Lazzarato, que se chama O Governo do Homem Endividado, que ele vai falar justamente disso, né? Como a gente transformar o cidadão em consumidor e o consumidor enfim, em endividado é uma forma também de dominação política, ideológica, porque se um país está endividado, se uma pessoa está endividada, ela vai fazer o que for, ela não vai se rebelar, né? Ela vai seguir exatamente a cartilha para conseguir, enfim, pagar suas dívidas. Isso também acaba sendo uma estratégia de desmobilização da classe trabalhadora, né? Se você está endividado, você vai acabar aceitando condições de trabalho precárias, porque você precisa pagar hipoteca, você precisa pagar, enfim, outras coisas. Acho que essa questão da crise da dívida, né, não apenas como algo estritamente financeiro, mas como um mecanismo político, ideológico, de dominação, acho que é importante ser pontuado. E no caso da América Latina, e daí entrando já um pouco mais na minha pesquisa específica de mestrado, que eu trabalho com a dependência brasileira da exportação de commodities, né? Eu acho que há muitos pensadores teóricos que apontam assim a correlação entre o endividamento dos países latino-americanos e essa amarra ao nosso lugar enquanto produtores primários, enquanto exportadores, enquanto dependentes, né, de uma economia primária extrativista como exportadores de commodities.
enfim, é algo muito complexo, né? Mas, em suma, onde estão os maiores países dependentes de commodities é América Latina e África, né? Existe até um documento das próprias Nações Unidas, da Conferência sobre Comércio e Desenvolvimento. Eles, enfim, têm lançado relatórios sobre, que se chama, né, Estado da Dependência dos Commodities, que a própria Nações Unidas reconhece que a dependência dos commodities é um fenômeno praticamente exclusivo dos países dependentes, né? E eu acho que impõe um desafio assim muito grande para a gente pensar em termos de processos produtivos, porque se a gente for verificar assim a relação da China com a América Latina, com a América do Sul, com o Brasil, é muito voltada também a esses setores primários extrativistas, né? A gente vivenciou aí o período do boom das commodities, o período de alta dos preços, e aí a gente verificou também uma volta, assim, né, de muitos governos, de muitas políticas, né, de governos, assim, justamente aos setores agrários, primários exportadores, Brasil, Argentina, acho que são talvez os casos que se pode ver mais essa volta, assim, né? Isso implica também em processos de desindustrialização, em processos de reprimarização das nossas economias, e eu acho que isso implica também em reforçar ainda mais a nossa dependência, né? Porque a gente acaba reproduzindo, né? Tem a Maristela Svampa, né? Uma socióloga argentina, que ela fala que a gente vivencia por meio do consenso das commodities. Ela faz aí um jogo de palavras, né, falando que a gente teve o consenso de Washington e depois o consenso das commodities. Ela fala que a gente acaba vivenciando um novo ciclo neocolonial, no sentido de que, historicamente, esse é o lugar que a América Latina tem ocupado desde os períodos da invasão e conquista, né, de a gente produzir, a gente vai para o Brasil, ouro, café, enfim, agora soja e carne e milho transgênico, né, e isso acaba reforçando a nossa dependência, porque a gente precisa importar tudo o que não é isso, né, uma dependência tecnológica altíssima, enfim, vinculado também a termos, né, desiguais nessas trocas comerciais, porque aí a gente vende produtos muito baratos e precisa importar produtos muito caros. Enfim, acho que eu já falei um pouquinho, assim como uma fala inicial, várias coisas, né? É um tema bastante complexo, acabei tocando assim em muitos pontos para ver onde surge o interesse para um debate. Espero que tenha ficado claro, assim, tentei seguir uma linha de raciocínio, mas aí talvez eu tenha acabado misturando muitos pontos, mas é que gosto de falar muito, às vezes não tem muito tempo, a gente acaba querendo colocar o máximo de informação possível. Certo, Manu, muito obrigada por essa fala tão potente, né? E então eu deixo aqui em aberto, quem quiser comentar alguma coisa. Professor Sandro? Então, obrigado, Camila. Eu quero parabenizar a Emanuela pela sua fala, pela intensidade da sua fala e, sobretudo, pelo resgate. É muito importante esse resgate da variável marxista, da teoria da dependência, porque me parece que a gente tem realmente um efeito com o sociólogo presidente, o FHC. A gente acabou sendo, de certa forma, até academicamente, ou foi sugerido para nós que teoria da dependência foi a teoria da dependência desenvolvido com uma perspectiva weberiana pela CEPAL, né, do qual uma das ramificações é o Fernando Henrique Cardoso, né? E a recuperação da teoria da dependência sob um viés marxista se torna extremamente importante e necessário, e concordo plenamente com o argumento da Manuela, de perceber que, dependendo do contexto, ela vai assumindo cada vez mais importância. Mas eu gostaria de fazer duas perguntas para a Manuela, na seguinte direção. Primeiro delas, você poderia nos apresentar alguns nomes, algumas grandes referências
teóricas da teoria da dependência do marxismo que sejam brasileiros, isso me chamou a atenção, né? Até em função de um programa de estudos que venho desenvolvendo também nessa direção. E a segunda, gostaria que você situasse no âmbito da teoria da dependência a discussão do desenvolvimento. Você tocou nisso, isso me interessa porque eu trabalho de mestrado e agora também doutorado em desenvolvimento regional, o professor Jairo é meu parceiro lá no programa também. Gostaria que você falasse um pouquinho de como a teoria da dependência marxista compreende esse discurso do desenvolvimento. Obrigado. Bom, professora Maria Luísa, eu vejo aqui também a minha colega lá no programa de mestrado, doutorado. Acabei não vendo a foto dela aqui, então. Bom, sobre os teóricos brasileiros, assim, se a gente for pensar da Gênesis, né, como eu falei, os principais nomes são brasileiros, né, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, né, no contexto atual a gente poderia falar, como eu disse, né, a gente teve esse seminário recentemente, a gente teve, enfim, diversos brasileiros que discutem esse tema, que eu poderia mencionar Rafael Seabra, da UNB, Fernando Correa Prado, da UNILA, a Roberta Traspadini, Marina Gouveia, a gente tem, enfim, Ricardo Pazello, a Virgínia Fontes, enfim, alguns que não necessariamente trabalham especificamente com a TMD, mas que fazem esse debate sobre dependência, sobre imperialismo. Também Carlos Eduardo Martins, da UFRJ, ele tem um livro, Globalização, Dependência América Latina, justamente nessa ideia de tentar entender, digamos, como compreender a dependência hoje, né, nesse cenário de uma globalização já consolidada. O Adriano Nascimento, da UFAL, foi também um dos organizadores desse evento, ele coordena um grupo de pesquisa, né, em Estado, Direito e Capitalismo Dependente. Enfim, poderíamos mencionar, posso até mencionar outros, depois posso passar assim a lista, como eu falei, né, acho que eu vou acabar mandando aqui o link desse seminário, porque realmente foram debates muito frutíferos. E essa segunda pergunta é uma pergunta também que eu considero bastante interessante, algo que eu tenho trabalhado e abordado também aqui na minha pesquisa da dissertação, né? Eu acho que poderíamos falar talvez de duas abordagens, né? Estou lendo aqui um livro que está disponibilizado no site da editora de graça, também disponível à compra, que é resultado da tese de doutorado do Fernando Correa Prado, que se chama A Ideologia do Desenvolvimento. Deixa eu ver aqui exatamente o nome certinho. Que se chama A Ideologia do Desenvolvimento e a Controvérsia da Dependência no Brasil. E é um livro, assim, todo na metade, mas já estou muito encantada, assim, achando fantástica análise. É uma análise bastante crítica, né, entendendo esse discurso do desenvolvimento, na verdade, como algo capitalista, né, como algo que surge discursivamente de maneira crítica, né, como algo capitalista, e a ideia de que é um discurso, como eu falei, ele está muito vinculado a esse contexto da Segunda Guerra. Depois a gente vê a criação, né, acho que é da ONU em 1986, deixa eu escrever um artigo sobre isso. Uma Assembleia Geral da ONU, né, fez a declaração sobre o direito ao desenvolvimento, e a partir daí também esse discurso do desenvolvimento como um horizonte a ser alcançado, ele se torna, enfim, como uma meta a ser perseguida, né? E é um discurso que ele acaba sendo aceitado de maneira crítica, independente do espectro político, né? Esse horizonte do desenvolvimento, ele acaba sendo um discurso presente politicamente, teoricamente, em diversos espectros políticos. Eu acho que
e muitas vezes sem realmente se precisar o que significa o desenvolvimento, né? No contexto que a gente tem hoje, acho que falar em desenvolvimento é falar de alguma forma em crescimento econômico, né? Falar de alguma forma em fortalecer os processos produtivos dentro do capitalismo. Acho que perpassa por uma expansão do capitalismo, né? Mas muitas vezes nesses discursos sobre desenvolvimento isso não é pontuado, né? E acho que se trata, enfim, acho que independente dos adjetivos que sigam a palavra desenvolvimento social, desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, muitas vezes é feito um discurso acrítico. A gente realmente não precisa de onde veio e para onde vai esse horizonte do desenvolvimento, né? Nesse livro que eu mencionei, do Fernando, ele aponta, assim, 3 usos diferentes do desenvolvimento. Ele fala como projeto, como processo e como horizonte utópico. E me pareceu muito interessante, aí ele demonstra, assim, né, com discursos de diferentes teóricos e de diferentes líderes políticos, desde o Lula até Cátia Abreu, assim, de teóricos do economista Bresser Pereira, por exemplo, né, considerado desenvolvimentista, enfim, como se vê, a depender do discurso, a utilização desse termo desenvolvimento como coisas diferentes, mas muitas vezes de forma imprecisa, assim, né? Ele fala como se a gente precisasse desenvolver o desenvolvimento para se tornar desenvolvido, assim, sem de forma geral, sem de forma precisa adentrar a essa concepção. Eu tenho trabalhado com essa ideia também, com uma crítica ao desenvolvimento enquanto, enfim, enquanto uma metalinguagem da modernidade capitalista, a partir também de outras leituras que não são tradicionalmente da teoria da dependência, né? Umas leituras mais associadas às ideias do Buen Vivir, Alberto Acosta, Eduardo Gudinas, alguns teóricos mais ligados a uma crítica ecológica também, que eles pontuam que essa imprecisão sobre o que seria desenvolvimento e para quem seria desenvolvimento, né, a partir do... ela é servente enfim, à modernidade capitalista e ela oculta, por exemplo, a contradição existente entre capital e natureza. E aqui eu retomo uma questão que me parece bastante interessante sobre o tempo histórico do desenvolvimento, que é algo que propõe o Luiz Tapia, que ele vai perceber uma diferenciação em como é concebido o tempo histórico e como isso tem a ver com a concepção de desenvolvimento de determinadas sociedades, né? Ele vai falar que as sociedades agrícolas, de forma geral, elas têm uma percepção do tempo histórico de maneira cíclica, né? Até porque é preciso respeitar minimamente os ciclos naturais, período de colheita e de semear, etc., e que isso faz com que a concepção, enfim, né, necessariamente impõe uma maior circularidade. Ele vai falar que a partir da modernidade, né, inclusive com os processos de industrialização acelerando a nossa concepção de tempo histórico, o tempo histórico ele passa a ser concebido como uma flecha que aponta sempre ao futuro, né, que aponta sempre a um progresso econômico, que aponta sempre a um crescimento ilimitado, e o discurso do desenvolvimento, ele se insere, ele então se inseriria muito nesse sentido, assim, o desenvolvimento está sempre no futuro, é sempre adiante, é sempre mais, é mais produção, é mais consumo, é mais isso, né, e isso como algo que se insere dentro da própria, enfim, do que se entende por desenvolvimento, mas algo que está muito entrelaçado, essa visão de desenvolvimento que a gente tem hoje, com o desenvolvimento da modernidade capitalista, né? Eu acho que o desenvolvimento, ele é uma dessas palavras que ele é utilizado, assim, à torta e à direita, como se fosse um conceito muito preciso, mas, na verdade, não necessariamente, né? O que significa desenvolvimento? Né? Tem uma frase que eu sempre cito, do Ailton Krenak, né, essa liderança indígena
nesse livro muito interessante dele, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e é uma compilação de algumas palestras que ele deu. E aí tem uma parte que ele fala assim, desenvolvimento sustentável para quê? O que é que a gente tem que o que é que a gente quer sustentar? O que é que a gente tem que sustentar, né? Então eu acho que a gente entender essa ideia do desenvolvimento, ela perpassa por a gente talvez voltar lá no mais básico, né? As perguntas mais fáceis talvez sejam as mais complexas de se responder. O que é desenvolvimento? O que a gente quer desenvolver? É esse padrão de consumo, é o padrão de vida capitalista, é as forças produtivas, enfim. E dentro da teoria marxista da dependência, eu vejo que, enfim, é uma parte de uma parte da crítica que eu faço, né, que eu acho que existe apenas uma crítica, de forma geral, uma crítica implícita à ideia de desenvolvimento, né? Quando a teoria marxista da dependência diz que para superar a dependência é preciso superar, enfim, esse modo de sociabilidade, é preciso superar o capitalismo, de forma implícita está essa crítica ao modelo de desenvolvimento que a gente tem. Mas eu acho que falta a gente precisar, de maneira mais específica, o que seria esse desenvolvimento, né? E aí eu acho muito interessante esse livro que eu mencionei do Fernando nesse sentido, porque ele se propõe a debater exatamente o que significa a ideologia do desenvolvimento dentro, né, dessa controvérsia sobre a dependência. Porque, bom, nem preciso falar que a teoria weberiana da dependência, não vou dizer que toda é desenvolvimentista, né, mas tem bastante inspiração e entende assim, não, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa se industrializar para superar a dependência, mas acho que não entra bem digamos, no cerne da questão, né? E, enfim, tenho me debruçado sobre esse tema, porque eu acho que para a gente compreender a dependência, a gente precisa pensar o que é desenvolvimento, o que é que a gente entende por desenvolvimento, qual é o tipo de desenvolvimento que a gente quer, o que a gente não quer, né? Mas acho que isso primeiro passa por a gente entender o que significa essa categoria, né, dentro do contexto capitalista que a gente vive atualmente. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Falar que também, talvez falar, eu sou contra o desenvolvimento, soe muito estranho, porque, enfim, as pessoas não vão entender, né, exatamente o que você está querendo dizer com isso, né? Não significa que você é contra melhores condições de vida da população, é justamente o contrário. Talvez eu esteja dizendo que eu sou contra essa ideologia do desenvolvimento, justamente porque eu vejo ela como uma trampa, né? Eu vejo como, não, a gente só vai reforçar mais e mais o sistema e talvez a saída seja por outro caminho. E aí eu acredito que a gente pode aprender a partir de outras cosmovisões. E aí a ideia do buen vivir, eu acho que ela é bastante interessante nesse sentido, né? Porque, assim, não poderia ser considerado desenvolvimento desde essa perspectiva se a natureza está sendo destruída, se apenas uma parcela da população é beneficiada desses processos de desenvolvimento, né? Então, acho que a gente precisa, em algum nível também, retomar, né? Trazer a natureza, trazer o meio ambiente, trazer o ecossistema para dentro da equação, né? Porque o Eduardo Godinas ele vai dizer, né, que a modernidade capitalista ela vê a natureza como uma cesta de recursos infinitos que a gente pode usar e utilizar e que está ali só para alimentar os processos humanos e que não tem nenhum valor intrínseco, né? E talvez recuperar essas outras cosmovisões alternativas à modernidade capitalista nos ajudem a, enfim, nos deem pistas de como superar esse antropocentrismo, esse pensamento predatório da natureza. E eu acho que essa proposta do bem viver ela é bastante interessante, mas ela não é a única, né? O Alberto Acosta ele fala, né, que a gente fale de buenos vivires, não de um bem viver como uma receita se aplicada de maneira crítica, né? Porque justamente essa é a crítica que a gente faz, né? Que é a ideologia do desenvolvimento, que, enfim, que as propostas de modernização elas são aplicadas de maneira crítica, independente do contexto. Então a gente estaria cometendo o mesmo erro se a gente pegasse, enfim, uma cosmovisão X e simplesmente transplantasse para outros contextos e para outras realidades sem fazer esse balanço crítico. Mas eu acho que a gente tem muito a aprender também, né,
a partir da recuperação dessas cosmovisões e dessas filosofias que foram estrategicamente, enfim, ocultadas e subjugadas pela colonialidade, né, e consideradas menos, mas acho que a gente tem muito que aprender. Ok, Manuela, agradecido pelo teu posicionamento. Professor Sandro. Isso, passa a palavra aí. Maria Luísa. Ok. Nossa, bom ouvir uma jovem, né? Trazer à tona algo que nós temos sistematicamente está sistematicamente nos sendo negado, que é a possibilidade da continuidade de utilizar a teoria marxista para análises, né? Então, enquanto ela falava, eu estava aqui me reportando nas produções científicas atuais, como que a teoria marxista ela tem aparecido, ou seja, ela não tem aparecido. Uhum. Né? Acredito, Manuela, assim, que você tem um belo desafio, ou seja, vai encontrar mais resistências do que aceitações, mas saiba que você tem uma aliada aqui desse outro lado da tela, né? Num belo sábado de manhã, 28 graus de temperatura, sem anúncio de chuva, numa seca danada, mas quando eu comecei a entender um pouquinho o marxismo, isso não faz tantos anos, assim, porque a minha formação tem como base a teoria marxista, mas a gente não sai de uma graduação, precisa de um doutorado para conhecer um pouco mais. Então, assim, sinta-se bem acolhida, muito acolhida, especialmente por mim. Se você precisar de um ombro para chorar a resistência e as coisas, estou aqui, tá? Mas, assim, não há como a gente negar que os princípios que Marx nos deixou, eles explicam sobremaneira qual é a lógica e quais são quais são os empenhos que os governos têm feito sistematicamente, especialmente nos últimos 4 anos, em relação ao que significa desenvolvimento, ou seja, nenhum desenvolvimento, né? Não há um projeto de desenvolvimento, não tem desenvolvimento. Não se discute desenvolvimento. E essa provocação que o professor Sandro tem feito, e às vezes eu me sinto escutada, esvaída, desculpe o termo, em buscar elementos para poder falar em desenvolvimento nessa lógica, né? Os embates são muitos, né? As contestações são tantas quantas a gente recebe, mas eu só consigo entender o desenvolvimento quando existe uma inclusão, possa existir uma inclusão em vários sentidos, né? E não é só o econômico. E a gente tem sido privado de análises análises conjunturais, que a nossa inclusão o nosso desenvolvimento será pela inclusão produtiva, e a gente está sabendo, depois de 20 anos, entre a minha pesquisa em 2000 para minha tese de doutorado e 20 anos depois, nós voltamos ao mesmo patamar de pessoas pobres. Então, que desenvolvimento nós temos? Né? Quando nós não reconhecemos que existem estratégias para promover o desenvolvimento e que isso às vezes é gradativo, né? E que desenvolvimento nós pleiteamos para uma sociedade na dimensão e na riqueza e na possibilidade que a sociedade brasileira tem quando a gente volta a estaca zero do combate à pobreza, por exemplo, que é uma das minhas grandes não, né? Um dos aspectos que eu me proponho a estudar sistematicamente e atuar. Tá? Então, Manuela, assim, quando você traz à tona isso e você assume isso enquanto uma base para poder fazer essa análise, eu fico bem feliz. Naquele desânimo que se abate nos determinados dias, eu volto. Obrigada porque a gente achou nessa complexidade e nos trouxe para poder dizer assim, o mundo tem uma luz no fim do túnel, né? Tá? E continue. O professor Sandro toda vez que eu falo com ele, eu fico algumas horas, né, além de ser filósofo, ele
Você consegue me dar umas cutucadas, assim? Eu não sei se chegou a um ponto de que a gente parece que luta contra a maré, né? Falando de uma maneira muito simplista. E eu sou uma pessoa muito simples para falar as coisas, né? Para falar as complexidades. Que às vezes, e aí eu preciso bater os papos com o seu Sandro, daí ele me dá uma recuperada. Nós temos um problema, sim, de base de desenvolvimento. Né? Nós temos um problema muito sério. E nós que estamos num programa de mestrado em desenvolvimento regional, estamos sempre saindo pela tangente, nós estamos andando pelas tangentes. Né? Nós não conseguimos ir adiante de situações que elas são colocadas pontualmente, sem uma conexão, sem uma relação, sem uma exposição da correlação de forças que passa por trás dos vários entes, das várias questões, dos vários processos, né? Especialmente na história recente. Quando eu falo de história recente, eu me reporto, eu faço um corte para não ir muito longe com a Constituição de 88, né? Que ela representaria, por todos os problemas que ela ainda porta, né? Por tudo que ela trouxe com ela, por todos os ranços que ela trouxe com ela, mas ela é um marco que nós poderíamos acreditar numa possibilidade de desenvolvimento diferente do que aquilo que a gente viveu por 500 anos na história da humanidade. Da história brasileira, desculpa, né? Tá? Desculpa, eu falo muito. Passei a palavra já, agora já falei tudo que eu tinha. Bom, muito obrigada, de verdade. Muito tocada pelas palavras. Filha, dá uma falinha, hein? Ah, ok. Posso falar? Sim, sim. É que eu não estou conseguindo digitar aqui para poder entrar, para poder se inscrever. Mas eu vejo assim que, como é que eu posso dizer, o sistema teórico do marxismo, ele é uma leitura assim, muito complexa, porque ela fica num campo difícil de poder trabalhar ela. A única teoria assim, um pouco marxista que eu vejo foi com Hugo Chávez, na Venezuela, que o PT aqui no Brasil ele fez de uma forma errada quando assumiu o governo do país, permanecer com a Globo ainda. Lá na Venezuela, quando o Hugo Chávez se elegeu presidente, a primeira coisa que ele fez foi acabar com um sistema de informação, porque a mídia é a mãe do capitalismo, que ela está na casa da pessoa direto. E o Hugo Chávez acabou com aquele canal de televisão. O PT ele fez um acordo com os Marinha, e quando eles menos esperaram, o sistema veio e detonou. Não chegou a acabar com o PT, mas hoje se pode pegar até a conjuntura da eleição hoje, o PT não está conseguindo ganhar as capital. E na derrota que eles tentaram tirar o Evo Morales agora, eles não conseguiram até agora, porque a Venezuela investiu em meios de comunicação onde ela chega até a população mais pobre das periferias e consegue manter ainda o governo da Venezuela. E então é um sistema que, para você consegue compreender o sistema do Marx, mas a forma Marx ou Lenin, mas eu acredito ainda que as pessoas que se espelham ainda numa luta que já passaram, né? Que é o Che Guevara, que é o Lenin, que é essas pessoas que conseguiram, Rosa Luxemburgo e muitas outras que não são faladas no campo da universidade. Esses teóricos, a universidade não conta o nome deles, conta só os nomes que estão no Gramsci, que é um intelectual, mas não falo nesses teóricos da prática que desenvolveram nos países. Então, eu não sei como é que eu posso fazer a pergunta, mas qual que é a forma do sistema marxista sair do campo um pouco mais metafísico para ele se tornar um campo mais pragmático? Okay. É isso. Não sei se consegui falar. Bom, primeiro eu vou falar um pouco em relação ao que a Maria Luísa disse, né? E logo passo a fazer algumas considerações sobre a fala do Wilson.
Mas eu acho, perdão. Eu acho que a Maria Luísa, ela tocou em um ponto muito importante que diz respeito a isso da inclusão, né? Para mim, tem uma categoria chave que é isso, a produção e a reprodução da vida, né? E não só da vida humana, mas as formas de vida. Eu acho que talvez o que a gente poderia entender e buscar como um horizonte de desenvolvimento seria justamente isso, né? A gente criar e buscar a efetivação das condições materiais para que as pessoas possam produzir e reproduzir as suas vidas. E dentro do marco atual que a gente vive, enfim, vê uma desigualdade crescente, vê a fome aumentando, enfim, isso não está acontecendo, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. A Maria Luísa, ela falou, né, isso da volta do mapa da fome, etc. E eu acho que isso nos impõe a gente perceber como realmente o problema é estrutural, né? Eleger um governo não é o mesmo que necessariamente que tomar o poder, né? Fazer uma política pública não significa executar uma mudança radical na forma da correlação de forças, né? Então, acho que isso é algo que a gente não pode perder de vista. Acho que é uma lição meio dura, meio amarga de se tragar, mas que acho que ajuda a gente a superar também um certo fetichismo do Estado, né? No sentido de entender que a saída perpassa por disputar a institucionalidade, óbvio, porque isso é o que a gente tem hoje, né? Mas vai além, né? Acho que a gente não pode cair na ilusão de achar que, enfim, ganhei a eleição, então tudo nosso, vamos executar projeto e tá feito, né? Porque a própria experiência que a gente tem no Brasil demonstra como algumas dessas conquistas, né, a nível institucional, elas são frágeis. Muda governo, pode se desfazer todos esses projetos, todos esses processos, né? Esses processos podem ser interrompidos. Quando a gente fala também em termos de acesso à educação superior, acho que isso fica muito evidente, né? A gente talvez eu nasci mais nesse contexto, assim, né? Eu cresci, minha infância foi no governo Lula, então acho que a gente cresceu acreditando que, enfim, que daqui para frente era só melhor, só mais avanço e tal, e a história nos mostrou que, enfim, que a vida que não é tão linear, né? Que não é, enfim, que tem avanços e retrocessos, mas eu acho que o que pode ficar de lição desses processos é a gente buscar entender e buscar transformações que sejam de cunho um pouco mais estrutural, né? Sem renunciar, obviamente, né, a luta pela institucionalidade, mas entender que a luta política ela vai além desse campo, né? Porque senão a gente fica sempre preso nessa dinâmica. Se a gente for fazer uma crítica, né, como fala o Alisson Mascaro, né, filósofo da USP, ele diz que o Estado tem a forma jurídica do capital. Então, nesse sentido, o Estado ele não surge, né, como algo para realmente representar os interesses da população, senão como algo para exprimir, enfim, as condições jurídicas e institucionais para que o capitalismo possa seguir sua reprodução, né? Obviamente, o direito, o Estado são terrenos em disputa e que devem, sim, ser disputados, mas acho que a gente não pode perder de vista esse ponto, né? Em relação ao que o Wilson falou, estou de acordo em muitos pontos. Eu acho que essa questão da democratização dos meios de comunicação é algo realmente muito importante, muito central. Acho que hoje, com as redes sociais, com Big Data, com robô, enfim, a questão se complexiza ainda mais, porque a gente não está só refém necessariamente dos oligopólios midiáticos, né? Mas a gente está tendo uma manipulação feita individualmente para cada um, podemos assim dizer, né? Com base nas redes sociais. Tem até esse documentário do Netflix, né? Privacidade Hackeada, que acho que é bem que demonstra, né, como essa Cambridge Analytica influenciou nas eleições de 2016, na eleição do Trump, e teve influência no Brexit, e por meio do Facebook, né, por meio das redes sociais, acabou direcionando
conteúdo político, assim, bombardeando os usuários, é um tipo de manipulação um pouco mais sutil, porque às vezes a gente nem se dá conta, né? Então, acho que também passa por a gente pensar de maneira muito central, assim, o papel da comunicação, né, o papel das mídias e também o papel que o campo da esquerda precisa retomar, né, essas tarefas de agitação e propaganda, de como a gente tem se comunicado, de como a gente tem feito essa disputa de narrativas, né, e eu também concordo que, enfim, tenho me aproximado há pouco tempo do marxismo, né, se dizer que é uma teoria fácil, eu acho que seria mentira, mas eu acho que a dificuldade dela reside mais que nada no fato de que a gente está completamente ideologizado pelo capitalismo, né? O nosso horizonte imaginativo, ele está muito restrito dentro desse de ocultar, enfim, a correlação da sociedade de classes. Eu acho que não é à toa que o marxismo, ele historicamente é banido das universidades e dos espaços justamente pelo seu potencial revolucionário, né? Assim, não é à toa. Se não fosse perigoso, ninguém ia tentar barrar, né? Então, acho que isso só impõe um desafio para a gente, enfim, seguir aí, né, nesse campo de resistência, porque é isso. Se não oferecesse nenhum perigo, nenhum risco ao status quo, não tentariam barrar, deixariam como, deixariam os malucos falando sozinhos, umas coisas sem importância, mas não, né, acho que é justamente por esse potencial revolucionário e transformador que é mal visto, e tal, né, mas eu acho que o desafio passa, né, por a gente buscar desocultar esse conflito da existente entre as classes, né? Eu tive uma aula aqui no mestrado com um professor marxista, Antônio Salamanca, que ele me falou algo que ele nos falou algo que me deixou muito pensativa. Vou aqui compartilhar com vocês, porque era algo que eu nunca tinha escutado até então e me deixou muito inquieta. Ele diz que a classe média não existe. Ele diz que dentro do capitalismo, né, a gente só tem duas classes. A gente tem a classe dos que possuem os meios de produção e a gente tem a classe dos que não possuem os meios de produção e são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver no capitalismo, né? Então, a gente tem duas classes sociais. Esse discurso da classe média como uma classe intermediária, na verdade, o que ela faz é apagar a luta de classes, né? E fazer a gente pensar que é a classe média que está muito mais perto do andar de cima, dos que possuem os meios de produção, do que do andar de baixo, que é onde a gente realmente pertence. Então, que esse discurso ele não surge de nada e que ele não existe à toa, né? E foi algo que eu fiquei muito pensativa, assim, porque também é uma categoria que a gente usa, eu pelo menos eu sempre uso, eu sou classe média, né? A gente é classe média, filho da classe trabalhadora é classe média, etc. De maneira sem pensar, né? E eu achei muito interessante essa reflexão, eu fiquei muito inquieta e eu acho que faz sentido, né? Enfim, minha percepção inicial é que faz sentido, né? E em relação à pergunta do Wilson, né, sobre como a gente pode tirar, não necessariamente tirar, né, mas enfim, democratizar mais esse debate, eu não poderia estar mais de acordo. Eu acho que a gente tem muitas vezes teoria revolucionária sendo produzida dentro dos castelos de marfim da academia, né? E acho que isso não poderia ser assim. Eu acho que é algo até contraditório com o próprio marxismo, com uma teoria de inspiração revolucionária, né? Acho que, enfim, Lenin, Marx, esses pensadores aí, Rosa Luxemburgo, eles todos entendiam a importância da discussão teórica, né? Mas também entendiam a discussão e a importância da dimensão da luta política. Eu acho que isso é algo que não pode estar desassociado, né? A teoria ela pode ser entendida como um momento da prática, né, como um momento de pensar a realidade para poder intervir na realidade de forma mais estratégica. O problema é que, enfim, talvez muitas pessoas, pela própria comodidade, não sei, talvez fiquem apenas nesse primeiro momento.
né, e buscando até, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo sobre buscando fazer, assim, uma espécie de autocrítica da esquerda brasileira nesse sentido de que muitas vezes os acadêmicos dentro das universidades querem falar pelo povo, pensar pelo povo, dizer pelo povo que é melhor pelo povo, mas muito longe do povo, né? Falando do povo em abstrato, mas sem estar ali. Eu acho que isso é algo que precisa ser também criticado, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, foi aqui em São Luís Potosí, onde eu tô, foi criada uma ciclovia, supostamente, mas assim, uma ciclovia meio bizarra, tipo, tem umas árvores, o ciclista precisa desviar da árvore, mas tu não pode ir para o meio da estrada porque colocaram, tipo, uns pneus, assim, algo. Então, tipo, a gente falou, como assim? Daí uma amiga falou, claro, né, quem planejou essa ciclovia não anda de bicicleta. E acho que é uma crítica também que a gente faz, né? Quem cria esses horários de ônibus? É a galera que não anda de ônibus, né? Então, como que a gente vai ter uma precisão para intervir na realidade sem conhecer a realidade, né? Então, acho que é preciso, sim, recuperar essa, enfim, esse labor político militante, mas que não passa por desconsiderar a importância da produção teórica, mais uma produção teórica que seja militante, que seja comprometida com esse projeto, né? Eu acho que isso é importante. Por que a gente faz teoria? Por que a gente pensa isso, né? Eu particularmente pesquiso, busco entender para pensar como a gente pode mudar, né? Talvez outras pessoas façam por outros motivos, mas esse foi o motivo que me trouxe a pesquisa acadêmica. E eu acho que, assim, inegavelmente é muito importante, mas não se esgota aí, né? Não se esgota aí. Minha experiência pessoal foi que eu primeiro iniciei como militante, né? Militei em juventude, militei em partido político, mas chegou um ponto que eu percebi que eu não tinha muito claro meus próprios posicionamentos, né, políticos, teóricos, ideológicos, né, e decidi me voltar um pouco mais para esse momento teórico de buscar entender a compreensão da realidade para depois poder intervir nela. Então, acho que são processos que são complementares e que devem ser complementares, né? Eu acho que um dos desafios também é que a gente realmente não tem, como a Maria Luísa falou, a gente não tem uma inclusão realmente verdadeira na educação, né? Então, existe essa ponte, muitas vezes, entre o que é produzido nas universidades e o que é vivenciado pela população de forma concreta. Eu acho que realmente é um desafio, não tenho aqui a menor pretensão de dar uma resposta de como resolver esse problema, né? A pergunta que vale $1 milhão, né? Até porque eu acho que isso precisa ser construído coletivamente. Acho que seria contraditório com a minha própria construção política, assim, ter a pretensão de que eu poderia responder como resolver isso. Mas eu acho que passa muito pela escuta, né? Acho que a gente, enfim, buscar se vincular mais ao que realmente é preciso, né? O que realmente, quais são as demandas reais da população de forma concreta, porque senão às vezes a gente pode ficar especulando teoria que talvez não seja realmente o que a população precisa ou quer. Então, acho que o primeiro momento talvez seria escutar, né? Acho que baixar um pouco o ego acadêmico de que a gente tem a solução e de que a gente tem a resposta para tudo e ouvir um pouco mais. Eu acho que talvez isso já seria algo algo importante. Você quer falar? Tem outra coisa para falar, Deus? Pode falar. Eu acho que uma leitura marxista, assim, eu acho que é aquela da praxis, que às vezes o trabalhador, ele nem conhece, ele nunca viu falar do Marx. Uhum. Mas a partir que ele assume defender uma causa, defender o teu salário, a hora a mais que ele tem que trabalhar para servir ao patrão, ele consegue enganjar na luta, ver as pessoas que estão junto para defender um propósito. Acho que aquilo que
a leitura do Lula, o discurso do Lula quando ele foi preso lá no ABC, né, acho que faz uns 2 anos que ele foi preso, achei magnífica a fala dele, porque ele falou que quando vai para a luta, não é só o trabalhador, ele não está ganhando a causa só do salário, ele está ganhando uma causa ali, ele está aprendendo o que é o companheirismo, o que é a luta de classe mesmo, ele vai ganhar muito mais do que o aumento de salário, ele vai ganhar o conhecimento que é ali que vai começar as informações de como que funciona o sistema econômico, como que é a exploração. Acho que não é, às vezes a gente é taxado assim como muito radical, ou uma crítica às vezes que a gente faz a alguns campos, mas é aquilo que eu percebo assim que se vai, porque se ninguém vai quase ouvir falar no Marx. O Marx é uma pessoa ouvida assim num campo mais da esquerda universitária, mas o pobre mesmo, ele não ouve falar no Marx. Ele só vai, e a maior parte da população é pobre. Então ele só vai conseguir a compreensão assim de uma luta de classe mesmo a partir que existir uma transformação dentro do seu território, que haja necessidade de queimar um pneu, de fechar uma rua. Eu acho que é aí que vai começar a compreensão mesmo de uma luta. E essas partes, às vezes, que levam o indivíduo a entrar a estudar, a fazer um curso técnico, a participar de uma instituição, de uma ONG, abrir leques de outras discussões que a pessoa vai compreender a natureza, vai compreender a parte econômica de muitas situações. Eu acho que é a partir ali que você tem, junto com os pobres mesmo, aquela discussão para você poder fazer a transformação, para poder compreender. A gente acaba falando um monte e não faz a pergunta, né? Mas eu acho que tem que a forma mesmo, como que vai sair de tudo esse leque, né? De toda essa discussão do que a gente faz na cegueira e solidariedade para ele ser encaminhado no trabalho da praxidade, né? Não que a universidade ela é importante para você poder compreender a teoria para você transformá-la em prática. Eu compreendo que hoje, até a minha formação em ciências sociais, eu aprendi muito, né? Muitas coisas eu aprendi. Pastoral da Juventude, mas como que vai sair desse campo para ir para a prática mesmo, para fazer a transformação. Sim. Tem até uma frase do Frei Beto que fala, né, eu prefiro errar com os pobres do que acertar sozinho. E eu acho que a ideia tem muito a ver com isso, né? Enfim, da construção coletiva, da construção, enfim, nas ruas, da construção dos espaços coletivos. Eu acho que talvez esse seja o grande desafio da academia, né? Voltar a estes espaços onde nunca deveria ter saído. Né? E nesse sentido, eu acredito que projetos de extensão universitária, por exemplo, se propõem a fazer algo nesse sentido, né? Acredito que a extensão universitária ela tenha um potencial de realmente unir esses dois lados, né? Enfim, a parte acadêmica, a parte universitária, com realmente estar em contato com a realidade e as demandas que surgem a partir da realidade vivenciada pela classe trabalhadora, como tu falou, muita gente nem conhece, nunca ouviu, nem comeu só ouço falar do Marx, né, ou de outros líderes políticos, inclusive que muitas vezes nem se identificam com as pautas das esquerdas, né, que eu acho que isso também é um desafio que impõe para a gente pensar, né, como fazer essa comunicação, como se comunicar com essa classe trabalhadora que muitas vezes defende, né, os interesses que não são seus, enfim, como recuperar a consciência de classe, né, como fazer esse trabalho. Acho que, enfim, eu não tenho uma resposta final, como eu disse, né, não estou aqui na posição de Messias, de dizer, não, tem que fazer assim, assado, porque acho que isso seria, como eu disse, né, contraditório com o que
com o que eu acredito. Eu acho que espaços como esse, que a gente se propõe a discutir as coisas coletivamente, são pistas, né? Acho que dão pistas do que a gente pode fazer para transpor estes muros. Aqui no chat colocaram que o professor Jairo tinha pedido a palavra. Isso, professor Jairo, pode falar, a palavra é sua também. Obrigado. Primeiro, Camila, muito obrigado pela indicação da Emanuela, tá? Muito obrigado, Camila. Acertou, e cada sábado aqui é um espetáculo, né? É um fantástico em termos de... Sempre tem gente trazendo muita informação, conhecimento e excelentes reflexões. E não foi diferente hoje. Então, Emanuela, meus aplausos, tá? Parabéns. Muito obrigado pela sua brilhante fala. E logo que você iniciou a análise da conjuntura capitalista, fiquei pensando, mas eu entendi, claro, não é uma crítica, muito pelo contrário, mas ela não vai tocar, não era objeto da tua discussão, do colonialismo, que era a base do que sustenta a lógica capitalista, né? E que depois você, no final, arremata e faz isso muito bem com o neocolonialismo. Então, é importante nesses processos, evidentemente, compreender o processo colonialista, né, de que nós somos reféns de todo esse processo, né? E você tocou aí num aspecto muito interessante, que é a conferência de Bretton Woods, que vai organizar todo o sistema financeiro, de que hoje nós estamos super dominados, né, por essa lógica. Então, você foi muito bem. E mais para o final aí você puxou a questão do neocolonialismo, perfeito, e de que, no meu entendimento hoje, essa luta do neocolonialismo se dá muito em função da busca por um produto, né, fundamental para mover essa sociedade capitalista, que é energia, né? Então, ainda onde que tem energia fóssil, é preciso explorá-la de qualquer jeito, né? E que, dentre outros, como, por exemplo, a produção agrícola e assim por diante. Tá? Muito bem. Quando que o Brasil se apresenta nesse cenário mundial como articulador, eu diria assim, de certa forma como protagonista também? Recentemente nós temos as provas disso aí, né? Como que as forças internacionais, sobretudo americanas, né, reagem para sufocar essa lógica, né? Então, se utiliza de todas as ferramentas, sejam jurídicas, sejam midiáticas, parlamentares, e inclusive agora militares, para poder controlar, dominar isso. E inclusive as denominadas ferramentas híbridas, ou através das denominadas guerras híbridas, né, nesse cenário. Mas nesse sentido, eu fui aí buscar um livro que eu acho assim importantíssimo, que é Confissões de um Assassino Econômico. Não sei se alguém conhece. Muito interessante. Confissões de um Assassino Econômico. Como é que os norte-americanos mandam para o mundo ludibriar governos, enganar pessoas e tudo mais, para mantê-los nessa relação de subserviência e assim por diante. Muito interessante, tá? Por outro lado, a minha admiração ao povo cubano, né? Porque eles fizeram um processo inverso, né? Se fecharam, né? Claro, e aí vem todo um bloqueio internacional sobre eles, mas resistiram a essa lógica, né? E investiram em forças endógenas, né? De toda a ordem, né? E mesmo no meio desse bloqueio, eles conseguem sobreviver e mostrando uma outra lógica de desenvolvimento. Para mim, assim, muito interessante, que daria outro debate. Não é uma pergunta, mas se quiser comentar, fique à vontade. Parabéns pela sua brilhante fala, tá? E obrigado pelas indicações e leituras e tudo mais, tá? Isso nos subsidia imensamente para os nossos debates e nossas leituras e tudo mais. Meus aplausos, tá? Muito obrigada. Aqui você falou de Cuba no final, eu lembrei dessa frase de que em Cuba só funciona 3 coisas: segurança, saúde e educação, né? Que supostamente era para ser uma crítica, mas, enfim, acho que tratar o caso de Cuba é muito interessante, é uma experiência que a gente ainda precisa, busca entender, né? Busca entender como sobrevive, como resiste, mesmo com todo
o assédio histórico, né, do imperialismo estadunidense, estando ali do ladinho, né, tem um documentário também que fala sobre a história de Cuba, e assim, eu talvez até por ignorância minha, assim, eu não conhecia realmente muito a história de Cuba antes do processo revolucionário, né, e realmente era um quintal dos Estados Unidos, era um quintal de Miami, né, e se não tivesse passado pelo processo histórico revolucionário que passou, com certeza a história de Cuba não funcionariam essas três coisas que hoje só funcionam, né? Em relação à questão do colonialismo, da colonialidade, essa também é uma categoria para mim que é central, né? Algo que eu me debruço a estudar também desde que iniciei como pesquisadora. Talvez para mim esteja tão internalizado já essa perspectiva que eu às vezes passe por alto de pontuar, assim, mas eu acho que sem os processos de invasão e conquista da América Latina e depois, né, de outras latitudes, a gente não teria o capitalismo como tal, a gente não teria a modernidade como tal, né? Henrique Dussel vai dizer que a modernidade ela começa em 1492 com a colonização da América, né? E que sem a colonização da América não haveria o desenvolvimento posterior do capitalismo nos termos que a gente conhece hoje, seja pelo processo de formação da subjetividade moderna, muito fincada, né, nesse conceito de raça, né, nesse conceito de raça enquanto uma categoria própria da modernidade, que não no sentido de que antes não existiam etnias, é óbvio que sim, mas no sentido de que a partir desses processos de colonização que a gente passa a ter a raça como um critério de classificação da população mundial e passa a ter, né, enfim, o racismo científico e toda a justificativa de que existem, enfim, seres biologicamente superiores a outros, quando a gente sabe que, na verdade, isso é mais uma mentira colonial que nos fizeram crer, e também pelo critério material, né? Se não fosse todo o saqueio das nossas riquezas, se não fosse todo o trabalho gratuito dos africanos escravizados e dos povos indígenas explorados, a Europa não teria condições materiais de ter tido, né, seus processos de revolução industrial, por exemplo. Então, acho que é meio errôneo assim, a narrativa hegemônica de que a América Latina se insere tardiamente no capitalismo, quando, na verdade, desde essa perspectiva, o gênese do capitalismo está na América Latina, né? Obviamente, numa posição de exploração, mas, enfim, sem isso, a gente não teria o desenvolvimento dos processos posteriores. Acho que isso também é muito importante e a gente não pode perder de vista, né? Porque isso acaba marcando toda a nossa história, né? Passado 500 anos da conquista, a gente ainda tá preso nessa lógica, né? Importando subjetividades, importando modos de vida, importando tecnologias propriamente dita, em detrimento da ocultação das nossas próprias epistemes, né? Que eu acho que isso é algo muito grave. Em relação... perdi o fio da meada, você tinha falado alguma outra coisa bem interessante também, que depois sobre a colonialidade, deixa eu ver aqui, deveria ter tomado nota. E, bom, acho que então seria isso. Aqui a Sandra disse que se inscreveu também, depois se eu conseguir lembrar o que eu ia complementar, eu retomo. Palavra então, Sandra. Então, eu tinha mais ou menos uma pergunta para fazer antes, mas ao longo da sua discussão com o Wilson, a minha pergunta foi mudando um pouco o foco da questão, né? Porque você tinha falado do Rui Mauro Marini, né? E tem um texto dele sobre os movimentos estudantis na América Latina, em que ele cita assim, né, essa relação entre o movimento estudantil
e a classe trabalhadora, né? E aí, minha pergunta antes seria mais no sentido, né, de, a partir dos seus estudos, das suas análises, né, como você, pelo que eu entendi antes, disse que também, acho que já foi organizada politicamente, né, como você compreendia na prática, né, esse tipo de relação que em várias discussões a gente vê sendo defendida como necessária, né? E aí depois o Wilson falou, né, para gente, o Marx não chega na classe trabalhadora, né? E de fato, assim, uns tempos atrás aqui acho que foi aqui no Figueiredo Solidariedade, né, em algum texto que a gente viu, me veio essa reflexão, né? Como a gente espera que uma mãe de família, por exemplo, que trabalha no mínimo 8 horas por dia, que sabe-se lá quanto tempo leva para se locomover de casa ao trabalho, do trabalho para casa, que tem uma série de preocupações, como a gente espera que essa pessoa simplesmente busque, né, por aquilo que na academia a gente chama, né, das boas fontes de informação, das boas fontes de análise, né? Essas pessoas têm outras preocupações pontuais, né? Colocar comida na mesa, pagar as contas, né? Então, nesse sentido, né, e nesse momento em que nós estamos vivendo, em que parte da classe estudantil, do movimento estudantil, está em casa, parte do movimento está em casa por conta das aulas, mas não está porque é também classe trabalhadora, e boa parte da classe trabalhadora não está em casa, como a gente pode, talvez, pensar um pouco dessa relação nesse momento entre entre movimento estudantil e classe trabalhadora para enfrentamento de precarizações, principalmente aqui no Brasil, né, que vem assim enxurradas, né, superação de algumas questões, reivindicações de outras, né. Então, talvez, se você talvez pudesse tá dando algum panorama nesse sentido, agradeço. Eu considero que, historicamente, não só no Brasil, mas na América Latina, o movimento estudantil, ele teve e tem, né, uma importância muito grande. Se a gente vê os períodos das ditaduras militares, por exemplo, toda a organização, né, do movimento estudantil, o processo de diretas já, a campanha O Petróleo é Nosso, acho que, historicamente, ajudou a protagonizar, né, lutas políticas muito importantes. Eu acho que isso que você falou bom, a classe trabalhadora muitas vezes não tem as condições, não tem o tempo, né, de estar participando de reunião, de estar indo em manifestação, etc., porque está muito ocupada acordando 5 horas da manhã para ir trabalhar, 2 horas no transporte público, chega em casa à noite e tem que preparar comida para o dia seguinte, dar banho no filho, etc, etc. Então, acho que nesse sentido, o movimento estudantil, com uma classe que, de forma geral, tem um pouco mais de tempo, né, acho que tem esse papel e tem essa responsabilidade política de buscar protagonizar essas lutas, né. Eu não resumo o movimento estudantil apenas preocupado com suas próprias demandas estudantis, né? Eu acho que o papel do movimento estudantil, ele precisa ir além disso, né? Também como uma forma de representação da classe trabalhadora. E eu acho que realmente essa questão é bastante desafiadora, né? Mas eu acho que, historicamente, a UNE, por exemplo, né, no Brasil, ela teve e tem uma importância bastante estratégica, esteve, né, protagonizando campanhas muito importantes, não é à toa também que foi muito perseguida durante o período da ditadura, que teve sua sede explodida, né, acho que às vezes a gente consegue ver a importância, digamos, pelo lado negativo, né, de que ninguém chuta cachorro morto, né, e que se estão perseguindo e que se atenta ataques, até nessa conjuntura
que a gente vive hoje de ataques ao movimento estudantil, acho que é porque realmente tem uma potência, né? E eu acho que, volto a dizer, acho que essa questão, vejo na extensão universitária um espaço muito interessante, né? Algo que talvez aproximaria até dos ensinamentos do próprio Paulo Freire, enfim, de fazer uma educação que seja transformadora para que a classe oprimida não tenha o sonho de se converter em uma classe, de se converter na classe opressora, né? Mas eu acho que, enfim, o capitalismo ele tem uma dinâmica muito perversa e, sobretudo, perversa na periferia, né? Não é à toa que a classe trabalhadora não tem tempo para se organizar politicamente, porque o capitalismo não quer que a classe trabalhadora tenha tempo para se organizar politicamente, né? Por isso também a importância histórica dos sindicatos e de ter quadros que são liberados dos partidos e que são liberados dos sindicatos justamente para poder fazer esse trabalho de luta política que, via de regra, a classe trabalhadora não tem oportunidade porque realmente não tem tempo, né? Eu acho que a gente enfrenta uma conjuntura muito complicada e muito desafiadora de precarização das relações de trabalho, né, que também não é à toa. A gente tem 14 milhões de desempregados, a gente tem o chamado, né, exército industrial de reserva, que também funciona como uma maneira de pressionar para que de desmobilizar e de pressionar para que a classe trabalhadora não faça exigências, porque você não está contente com o seu trabalho, você não está contente com essa jornada de trabalho, bom, tem uma fila de gente que está desempregada e que aceitaria esse trabalho por menos, né? Então, acho que a gente precisa também entender essas dinâmicas não como um simples acontecimento, mas como algo que está justamente vinculado estrategicamente para manter a classe trabalhadora desorganizada, né? E aí a gente até vê algumas narrativas que eu considero bastante problemáticas e que partem de um panorama falso de que a gente estaria, né, ante esse momento de maior tecnologia e de coisas digitais perante o fim do mundo do trabalho e já superamos isso, né? Já não é mais trabalhador, é empreendedor, é colaborador. E como a gente faz também essa disputa narrativa de pontuar que é o trabalho que agrega valor no processo produtivo, né? A gente nunca vai estar dentro desse modelo, a gente nunca vai conseguir realmente superar o mundo do trabalho. Isso é uma narrativa completamente ideológica que responde aos interesses da manutenção do status quo, né? E, enfim, respondendo à pergunta, eu realmente vejo um potencial muito importante no movimento estudantil, como eu falei, né, para além das demandas apenas estritamente estudantis, né? Acho que a união de estudante com trabalhador, acho que ela que é muito importante. E desde esse ponto de vista do espaço universitário, acredito que um meio possível seja a extensão universitária, né? E a união de centro acadêmico, diretórios centrais, com os sindicatos, acho que a gente precisa também reforçar e estar trabalhando sempre essa aliança, né? E eu recordei aqui o que o Jairo tinha falado. O que eu ia falar diz respeito à Petrobras, né? Essa questão da interferência devido à questão energética, que eu acho que é muito importante também. Ontem mesmo eu enviei no grupo de pesquisa que eu e a Camila participamos uma entrevista do Guilherme Estrela para a revista Ópera, que o título é A Petrobras virou um fundo de investimento no cassino financeiro internacional. É uma entrevista também que é longa, mas é muito interessante, eu recomendo a leitura, né? E ele foi um geólogo e um dos descobridores do pré-sal, né? E eu acho que a descoberta do pré-sal, ela foi um ponto estratégico muito importante, né? Para o Brasil se posicionar num sentido de realmente ter condições de buscar ter um sonhada, né, soberania energética, que eu acho que para um país da extensão territorial e com uma população tão grande como o Brasil, realmente é uma questão muito importante.
Inclusive, meu trabalho de conclusão de curso, né, eu fiz sobre a política de preços da Petrobras, adotada a partir de 2016, isso da paridade, de manter a paridade com o mercado internacional do preço praticado nas refinarias e a relação que essa política tem com a manutenção e a reprodução da dependência brasileira. Então, é um tema assim, que me chama muito a atenção, e eu acho que essa política, né, ainda está vigorando, ela teve algumas modificações, mas cada vez mais a gente tem, né, a Petrobras se afastando de ser uma empresa realmente estatal e que serve aos interesses da população, né? Quando ela foi criada, ela surgiu com a ideia de a gente alcançar a soberania energética, e atualmente, né, principalmente depois que teve a abertura das ações da Petrobras na Bolsa de Valores de Nova York, esqueci o ano, mas acho que finalmente, acho que esse também foi um dado muito importante, que a gente abriu a financiarização, né? E daí a gente acaba mudando o foco que deveria ser, né, da soberania energética para estar pagando o acionista, né? Acho que muda o foco, e essa política de de preços que está vigorando, ela também responde a esses interesses, né? O discurso lá quando foi adotado, né, essa política de preços da Petrobras foi para tornar a Petrobras mais competitiva no mercado internacional, quando talvez, né, o foco da Petrobras não deveria necessariamente tentar ser mais competitiva no mercado internacional, e sim buscar o abastecimento doméstico, né? A gente tem condições de fazer isso por meio do pré-sal. E na minha pesquisa de monografia, enfim, eu analisei até abril do ano passado, né? Eu terminei minha monografia no passado. E, assim, alguns efeitos alguns resultados que se pode notar pelos dados é que a gente aumentou a importação do petróleo estadunidense, por exemplo, e a gente aumentou a exportação do petróleo cru, né? Do petróleo cru. A gente está importando gasolina e está exportando petróleo cru, né? Também nessa reprodução da lógica colonial de que a gente vende a matéria-prima e aí precisa importar o produto mais refinado, mais industrializado. E aí a quem realmente interessa, né, que esses sejam os rumos da Petrobras, por exemplo, né? Isso sem entrar nem sequer numa discussão na necessidade de se buscar uma outra matriz energética devido à mudança climática, etc., porque o que está em jogo aqui não é nem sequer isso, né? A gente vai estar refém de uma empresa estatal ou das multinacionais que estão menos ainda preocupadas com o bem-estar da população, né? E aí eu acho que sobre a Petrobras, não só sobre a Petrobras, mas sobre a Odebrecht, sobre a indústria brasileira como um todo, né, foram muito atingidas pela Lava Jato, que também já ficou comprovado que teve aí interesses da CIA, do Departamento dos Estados Unidos, né, como aqui diz aquela frase, né, a gente jogou o bebê junto jogou fora o bebê junto com a água, ao invés de buscar combater os casos de corrupção dentro das empresas, a gente combateu as empresas e a indústria nacional, né? E aí como que a gente vai sequer pensar em se desenvolver mesmo dentro dos termos, né, de um desenvolvimento capitalista sem indústria? Assim, não tem como, né? Então eu acho que são assédios que nunca pararam, né? Não sei dizer quando que, não sei se daria para dizer que voltou o Brasil a ser mais assediado, acho que nunca parou, mas eu acho que o descobrimento do pré-sal foi algo que chamou muita atenção, né, dos olhos do Império, porque, enfim, a gente vive num mundo que a matriz que é movido a combustíveis fósseis, né, e aí a gente descobre uma jazida e não só descobre, mas desenvolve a tecnologia para extrair petróleo de águas profundas, né? E daí isso também chama muita atenção, mas até os últimos dados que eu tive acesso, as refinarias da Petrobras, elas estão operando com ociosidade. A gente poderia estar refinando muito mais petróleo
mas a escolha política da direção hoje da empresa é vender o petróleo cru e comprar a gasolina importada, né? E aí, mesmo nesse discurso dessa política de preços ser mais competitivo no mercado internacional, a verdade é que não está sendo mais competitivo, porque na prática a Petrobras ela está praticando preços mais altos que o mercado internacional, porque dentro da política de preços, além de observar, né, a cotização dos commodities, né, também tem um custos, como é que é o termo? Custos de proteção à operação, algo tipo para proteger a Petrobras dos riscos da operação. Então, na prática, o preço está sendo maior. Isso fez com que outras empresas petrolíferas ganhassem espaço no mercado nacional e a Petrobras perdesse espaço no mercado nacional. Então, essa questão energética ela também é bastante estratégica e é muito importante, né? E eu acho que a gente está realmente vendo, assim, não só um sucateamento, mas um leilão, ou quase doação, né, da Petrobras. E, enfim, a Petrobras ela já não é monopólica há muito tempo, né? Mas eu acho que nos últimos anos, com a mudança dos marcos regulatórios para a exploração do pré-sal, cada vez mais a Petrobras tem se distanciado, né, de um projeto realmente nacionalista ou de um projeto de desenvolvimento e de busca de soberania energética para estar realmente cada vez mais refém aos acionistas da Bolsa de Nova York, né, respondendo mais que nada aos interesses do capital financeiro, porque também acho que impõe a gente pensar a dependência dentro desse contexto, né? A gente está numa nova fase do capitalismo, não é mais mercantil, não é mais sequer industrial, é financeiro. O que isso significa, o que isso impacta, né? Acho que talvez é até mais perverso, porque a gente retribui quem literalmente não agrega valor ao processo produtivo, né, que às vezes não produz nada, mas é quem mais ganha, o setor rentista, por exemplo. Acho que isso impõe desafios muito importantes, né, e, bom, enfim, entrando nesse tema, eu me estendo de novo, porque foi a minha pesquisa de TCC que me debrucei por um ano aí nesse tema, então... Manu, muito obrigada mesmo. Eu deixo esse espaço aberto agora para quem quiser complementar, né, fazer mais algum comentário. Nós já estamos aí próximo do meio-dia, que é o nosso horário que tradicionalmente nós encerramos, né? Então, eu deixo em aberto agora, se alguém quiser fazer mais algum comentário sobre a fala da Manu. Bom, me permita rapidamente, então, quero agradecer a Emanuela, da minha parte, pelo belo diálogo na parte da manhã. Você levanta várias questões muito bem situadas. Acho que essa provocação, sobretudo, porque nós estamos aqui falando majoritariamente no âmbito para pessoas que têm vínculo com a universidade, tem uma questão incômoda, realmente, como toda e qualquer outra instituição dentro desse modo de produção capitalista, a universidade, há um bom tempo, já no século XIX, ela vem se transformando numa produtora de conhecimento, né? Essa palavra produção de conhecimento, ela é dolorida, porque tem a ver exatamente com a lógica do capital, né? E me parece que ela vem perdendo cada vez mais, sem dúvida, essa ideia da universalidade e da liberdade do pensamento e do debate, que foi o que motivou o nascimento dessas instituições durante a Idade Média, no fim da Idade Média, né? Ou mesmo lá no mundo antigo, com a Academia de Platão, ou com o Liceu de Aristóteles, que talvez sejam, dentro do Ocidente, as primeiras experiências institucionais, né, de liberdade de pensamento e de ação. E isso é muito interessante, né, e provocativo, né? Parece que as nossas instituições, elas se transformaram, quase que na sua totalidade, no âmbito dessa condição de produzir um conhecimento que promova a reprodução do capital, né? E aí, realmente, o marxismo foi banido da academia, sobretudo no âmbito brasileiro, né? Eu não digo banido, assim, na sua totalidade, mas ele enfrenta essa dificuldade que o Wilson
percebe muito bem, né? E que a Emanuela também traz de forma muito intensa. No centro dessa crise está a universidade, sem dúvida alguma. E ela tem uma importância porque a praxis implica sempre na capacidade de refletir a relação entre teoria e prática, né? Não tem nada mais concreto do que um bom conceito quando ele deriva de uma ação prática, quando ele deriva de uma reflexão e de uma ação, né, que é isso que o Wilson estava dizendo. E, bom, Manuela, é isso, também não vou me estender mais, mas acho que você também deve ter contato com um pensador que me chama muito a atenção no âmbito do discurso, no âmbito das pesquisas que você faz, e que é um brasileiro que está esquecido entre nós, e que foi muito importante, um cara chamado Álvaro Vieira Pinto, né, falecido nos anos 80, e que é um hegeliano marxista muito forte, e que desenvolveu, entre os anos 50 e os anos 80, uma espécie de uma filosofia para o desenvolvimento regional à luz das características do pensamento hegeliano marxista, né? Bom, enfim, agradecido e devolvo a palavra. Bom, desconhecia esse Álvaro, já anotei aqui o nome para estar pesquisando, né? Acho muito sintomático que muitas vezes a gente conhece muito mais os pensadores europeus, norte-americanos, que falam desde outras realidades do que nossos próprios conterrâneos, né? Que entendem e pensam a realidade muito mais próxima da nossa. Agradeço muito o convite, assim, da minha parte foi um prazer, acredito que saiu daqui muito feliz, muito contente, acho que foi uma experiência, ao menos para mim, muito, muito enriquecedora, né, me chamaram para contribuir, mas acho que eu aprendi mais do que qualquer coisa, e é isso, né, agradeço mais uma vez, e espero que possamos também seguir em contato. Acredito que há muitas similitudes aí na nossa forma de pensar e enxergar a realidade. Acredito que seria frutífero seguir com esse debate em outros espaços também. Com certeza, Manu. Nós que agradecemos aqui em nome do coletivo, né? Eu agradeço profundamente madrugar nesse sábado, compartilhar aqui conosco tuas pesquisas, teus pensamentos, né? E vamos estabelecer pontes aí, sim, né? Eu acho que é da vontade do grupo, do pensamento do grupo, tem muitos contatos, né? Muitas formas de nós nos conectarmos e desenvolver aí esse debate, tá? Então, eu te agradeço muito, muito. A Manu eu conheci aí nos grupos de pesquisa, é uma pessoa pelo qual eu tenho uma profunda admiração, né? E é isso, tá? Um bom final de semana, e eu deixo aqui em aberto também, se alguém quiser falar mais alguma coisa, já é 12:01, mas, enfim. Então, tá certo. Então, bom final de semana a todos, muito obrigada, e nos vemos semana que vem. E o convite fica aberto aí para participar sempre que quiser do grupo. É isso aí. E uma salva de palmas